Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder participar deste momento, dessa reunião com os colegas de área. Para quem não me conhece, eu sou o professor Elanderson, sou professor de Biologia da Escola Tigre Inocente, É uma escola de ensino integral lá do município de São Manuel. Então agradeço aí o convite da professora Silvia. Então ela me pediu que eu trouxesse aí algumas experiências pedagógicas que tiveram êxito, que poderiam contribuir aí com os demais colegas, tá? E, na verdade estamos passando por um momento muito difícil dessa pandemia, onde nós estamos precisando nos reinventar, nos adaptar, nos adequar às novas tecnologias. E realmente está sendo difícil para muitos e considero esses momentos muito importantes para as trocas de experiências, para que um ajude o outro, e que possamos atravessar esses momentos de maneira mais leve, sempre objetivando aí o prejuízo mínimo dos nossos alunos na questão da aprendizagem. É fato que nós saímos da universidade na verdade sem saber dar aulas, A gente vai aprendendo isso realmente no dia a dia, quando a gente pisa a primeira vez na sala de aula e começa a desenvolver os métodos, as metodologias. Então assim, eu, na verdade não tenho a pretensão de trazer aqui nenhuma mágica, A gente sabe que as salas são heterogêneas, as escolas, e às vezes uma experiência dá certo numa turma, não dá em outra, Mas eu procurei aqui colocar, frente aí, principalmente ao feedback dos alunos, algumas técnicas, algumas experiências, que eles mesmos me reportam, que eles gostam, ou que é uma maneira bacana deles fixarem o conteúdo. Bom, então, antes mesmo de entrar aí na forma de como eu dou aula, das metodologias que eu uso, eu trago uma frase aqui, a dura vida de um professor. Então, todos nós sabemos, que essa frase, infelizmente, é uma realidade grande no nosso país, em vários segmentos, A questão da remuneração, questão de violência dentro de sala de aula, questão de respeito, da profissão propriamente dita. Mas eu queria trazer um dado aqui, de uma palestra, uma vez que eu assisti de um educador famoso aí. Então, nós sabemos aí que as aulas, de forma geral, no Brasil, elas têm duração aí, cada aula de 50 minutos, Agora é 45. E este não foi um tempo escolhido aleatoriamente, Na verdade, isso foi baseado numa pesquisa já antiga, de que um adolescente, um jovem, ele tem um poder de concentração próximo a isso, de 40 a 50 minutos. Então, o fato das aulas terem esse período está associada justamente a esse tempo de concentração que ele tem. E então, qual que é a ideia? A cada 50 minutos, com exceção das aulas duplas, troca o professor. Então, nessa troca de professor, ele dá uma renovada, e começando outra aula com outro professor, com outra voz, com outras imagens, outra disciplina, ele reinicia esse poder de concentração, É interessante que esse estudo ele foi refeito, e por infelicidade nossa aí, o estudo concluiu que os alunos hoje, numa média aí, eles têm um poder de concentração, um adolescente, um poder de concentração aí de 15 minutos, tá? E a gente realmente constata isso, dentro da sala de aula a gente percebe a dispersão, do aluno facilmente, durante as aulas. Tem toda uma questão também tecnológica, a geração é outra, Então, assim, a nossa dificuldade cada vez fica mais acentuada, Então, nós como professores aí temos que tentar, pelo menos, desenvolver maneiras aí para que a gente retome, ou pelo menos aumente um pouco essa atração que os alunos, pelo menos, deveriam ter, e essa concentração que é imprescindível aí na fixação do conteúdo ou no desenvolvimento pedagógico de cada indivíduo, Frente a isso,
talvez existam algumas explicações, né, para esse descaso, esse desinteresse do aluno, né? Então eu trouxe aqui um outro dado. Na verdade, é só a gente parar para pensar um pouquinho, mas assim, a tecnologia, né, ou as tecnologias, né, quando são lançadas, quando são aplicadas, né, em algum segmento da sociedade, elas não demoram muito para se espalhar para o mundo inteiro, né? Então, sei lá, uma nova técnica de transmissão de filme, né, no cinema 3D, então, sei lá, foi inventada no Japão, poucos meses depois isso chega ao mundo inteiro, né? Isso no campo aqui, por exemplo, do entretenimento. Um carro, né, quando ele é um carro com bastante tecnologia, praticamente ele é lançado no país de origem e depois já tem o seu lançamento em todos os países do mundo, com exceção daqueles países com regime totalitarista que são um pouco fechados, né? Estilo Coreia do Norte, por exemplo. Também no campo da medicina, né, do transporte. Então, assim, quando uma tecnologia nova aparece, em pouco tempo, em poucos meses, ela é oferecida ou ela está disponível, né, a praticamente todos os habitantes do planeta, né? Lógico que tem variações em relação ao país, ao desenvolvimento do país, né? Porém, quando a gente olha para a educação, né, a gente tem uma tecnologia ainda do século XVIII, eu diria. Lógico que existe muitas realidades diferentes, né? Em termos de Brasil, que tem as suas dimensões continentais aí. Mas basicamente o que a gente tem de tecnológico nas escolas, principalmente as públicas, é o que? Lousa e giz ainda, né? Lógico que ainda o estado de São Paulo ainda tem está um pouco à frente, né, em relação talvez aos demais estados, mas a gente está muito aquém de quando se compara, por exemplo, aos europeus ou os próprios asiáticos, né, em relação à tecnologia empregada dentro das escolas. Então aqui eu coloquei uma foto bem deprimente, na verdade, né, da situação da parede da escola, por exemplo, né, da condição que o professor tem para desenvolver o seu trabalho, né? E aqui ainda, seja bem-vindo, caiu o N aqui, um abençoado veio aqui e pôs um A, né? Bom, então eu trouxe na verdade essa ideia porque realmente a educação no Brasil de forma geral, ela está muito atrasada nesse aspecto tecnológico, tá? Muitas escolas, né, já possuem alguns projetores, a questão do celular, né, praticamente todos os alunos têm. Eu sei que varia, né, dependendo da escola, da região, do bairro, né, mas assim, estamos engatinhando, tá? E não basta a gente só lamentar, tá? A gente realmente tem que, pelo menos, aproveitar a principal tecnologia que eles têm em mãos, que é o celular, tá? Bom, aqui eu também queria trazer para vocês o que me motiva aí no pensamento como professor e do que realmente faz a diferença na vida do aluno na posição que nós estamos como professor, né? Então esse é um neuropsicólogo espanhol, ele tem algumas frases aqui que realmente são impactantes, né? Pelo menos sob minha ótica. Então a primeira aqui é: para aprender o cérebro precisa se emocionar, né? Então ele estuda aí a mente principalmente de crianças, né? De adolescentes. E essa frase realmente faz sentido, né? Quando a gente faz uma análise pessoal nossa mesmo, né? As grandes emoções que a gente passa, elas realmente se fixam na nossa memória, né? E nos acompanha para o resto da vida. Então uma educação onde a gente possa, ou pelo menos tentar estimular a curiosidade do aluno, né? Ensinar por meio de perguntas, desafios, induzir o aluno a buscar o próprio conhecimento, né? Não só ser um transmissor desse conhecimento, e sempre tentar associar conteúdos e habilidades ao cotidiano. Eu procuro, né, seguir essa linha. Essas ideias também fazem parte do pensamento do Rubem Alves, né, que é um educador brasileiro já falecido também, que trabalha principalmente nessa questão do ensino com emoção. É lógico que a gente não consegue estabelecer ou emocionar o aluno em todas as aulas, em todos os momentos, é difícil, né? Mas então eu queria trazer algumas experiências relacionadas a isso. Bom, a primeira coisa que eu procuro fazer no início das aulas, né, evidentemente não dá para
realizar isso em todas as aulas, né? Mas é tentar iniciar com uma pergunta, né, que gere a curiosidade dos alunos. Essa é uma técnica antiga já, muitos professores já usam. Então, quando você inicia com uma pergunta, isso já estimula a atenção do aluno. Intrinsecamente, eles têm aquela espírito de competição, né, de quem vai responder primeiro, quem vai responder de forma correta. Então, aqui um exemplo, né? Porque a batata amolece na água quente, mas o ovo endurece. Então aqui isso pode ser uma preliminar para você entrar em conceitos aí de agregação molecular, de calor, né, de estrutura proteica, de estrutura de carboidratos, etc. Um outro exemplo é aqui, por que a chuva cai em gotas e não em jatos, né? Às vezes parece perguntas infantis até, né? Mas tem a ciência por trás, né? E essa é a hora de você estimular o aluno a raciocinar sobre aquilo e depois você entrar com o conhecimento científico, né? Associado ali ao conteúdo curricular que está presente aí na nossa grade, né? Bom, um outro exemplo aqui também, aqui já é no fim das aulas, né? Também talvez tentar terminar com um desafio, né? Para eles buscarem esse conhecimento, de repente em casa ou com um adulto, né? E como se fosse um desafio para quem trazer a resposta no dia seguinte, na aula seguinte, né? Receber um elogio, até algumas premiações simples aí, né? Aqui um exemplo, porque no frio temos mais fome e porque no frio também nosso xixi fica mais amarelo, né? Questões de fisiologia aí, do corpo humano. E eu costumo também, né, quando é possível, lançar uma pergunta no final da aula. Hoje, assim, a informação ela está muito fácil de ser buscada, né, no celular. Às vezes, antes de eu sair da sala, eles já estão respondendo, porque eles vão no Deus Google lá e acham mais facilmente. Mas, mesmo assim, é uma maneira, né, de estimular esse aluno a buscar conhecimento e interagir com o professor, né? Eles ficam satisfeitos com esse tipo de relação e interação. Recursos didáticos, né, quando é possível, né? Então, quando a gente tem disponível um projetor, principalmente na minha área, né, a área das biológicas aí, eu sempre falo que eu sou um privilegiado, né, porque biologia já está relacionada ao interesse geral, né, comum das pessoas. Tanto é que a gente tem canais de TV a cabo aí, né, que tratam só desse assunto, né, de animais, de relações entre os seres, né, de ciência de forma geral, né. Então a gente também tenta explorar isso dentro da sala de aula. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem retirada do documentário Cosmos, né, onde mostra uma situação bem bacana que você pode dizer para o aluno que quando ele observa o nascer do sol, né, numa manhã, aquele primeiro momento onde o sol começa a apontar no horizonte, na verdade não é o sol que está ali, né, é uma ilusão de ótica, você está vendo uma miragem. E depois você entra com o conhecimento científico, né, explicando que nesses momentos iniciais a luz ela sofre uma deformação frente à gravidade do corpo celeste. E na verdade, se você está vendo a luz, mas não o sol em si, né, no horizonte, isso acontece 2 minutos depois. Então o aluno fica fascinado realmente, né? Às vezes ele custa acreditar, mas são coisas dentro da ciência que realmente fascinam, né? Inclusive essa foi a premissa básica para o Einstein provar a teoria da relatividade, né? Bom, aqui um outro recurso, né, que são os vídeos, né, os filmes, os documentários. Então, às vezes na verdade a gente imagina que não, vou levar um vídeo, um filme para os alunos, eles vão adorar, vão ficar fascinados, né? E às vezes eles também se dispersam, né? No início, às vezes do filme, do vídeo. Então cai naquilo que a gente falou no começo, né? Os alunos, é difícil a gente considerar, nossa vida é muito difícil, é difícil a gente conquistar o aluno ali, né? Conquistar a atenção dele por muito tempo. Então a gente acaba tentando, da maneira possível, colocar vídeos curtos, né? E entrar com comentários e fazer umas quebras no meio. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de um trecho de um documentário e logo eu volto a comentar. Like the sun dune, it makes itself very
attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed. Bom, então vimos aí, né, um trecho, na verdade, do documentário de excelente qualidade, né, de imagens, de execução. E certamente, quando a gente traz esse tipo de material para as nossas aulas, há uma riqueza né, de argumentos e um ganho no interesse dos alunos que talvez não conseguiríamos apenas com palavras, né? Então o vídeo aí mostra a mosca, né, tocando em uma das cerdas da planta, e isso ativa como se fosse um timer que dentro de 20 segundos, se a mosca tocar em segunda cerda daquela, a planta se fecha. Se isso não acontecer, não há esse fechamento da planta, né? Então as plantas carnívoras a gente pode abordar, né, o conteúdo de fotossíntese, por que plantas carnívoras necessitam desse adicional, né, de se alimentar de outros seres. Elas fazem fotossíntese, né, se fazem, por que elas precisam então desse adicional, e por aí vai, né? Aqui também trabalhando naquela questão da emoção, né, de tentar gerar a emoção dos alunos. Eu costumo também gerar emoções que eles não gostam muito, por exemplo, que é a ira, né? Que é um tipo de emoção. Então, por exemplo, às vezes quando eu levo filmes e tá para terminar a aula, né, ou até 10, 15 minutos, e o filme está num trecho muito importante que algo vai acontecer, propositadamente eu corto, né, a cena e pessoal, tenha uma boa semana, nos veremos no próximo. Eles ficam malucos. Não, professor, deixa, faltam 15, 10 minutos. Falei, não, é só a próxima aula mesmo. E eles se irritam, né? Mas, assim, por que eu faço isso? Isso gera um estímulo de espera, né, para a próxima aula, isso valoriza, né, a sua próxima aula. O aluno vem com uma expectativa, né, de continuação, e isso também é muito importante, né, no processo de aprendizagem dele. Então, na medida do possível, quando você conseguir fazer esse tipo de ação, você vai ver que primeiro que é muito engraçado, né? Mas certamente eles vão valorizar, né, suas próximas aulas e esperar, né, ansiosamente que sua aula chegue. Bom, uma questão também que eu sempre valorizei é a estética dos slides, né? Não foi nem na graduação, foi na pós-graduação, um professor abordou esse tema, né, de como os slides chamam mais atenção e como eles devem ser montados, né? O que não se deve fazer, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um assunto, né? O início de um assunto com imagens e algumas informações, né? E nesse slide seguinte eu tenho o mesmo conteúdo, porém apresentado de forma bem diferente, né? As mesmas coisas estão escritas, mas toda uma questão das cores, né, da disposição das imagens. Então aqui temos cores gritantes, né, que causam certa repulsa, difícil visualização, né, as imagens pequenas, cores que não combinam. Então parece coisa pouca, mas a estética dos slides realmente fazem diferença ali na apreensão da atenção do aluno durante as suas aulas, né?
Esse professor também relatou que um slide não deve ter mais de 8 linhas, né? Um slide com muito texto também facilmente causa esse desinteresse para o espectador. Então eu sempre também valorizei essa questão. É lógico que a gente tem que ter tempo, né? Tem que ter um pouco de conhecimento e às vezes nem sempre a gente tem isso. Mas assim, a partir do momento que você vai caprichando nas suas aulas, isso fica gravado, né? Por vários anos e só tende a melhorar as suas apresentações. Os chamados GIFs, né? Então os GIFs estão muito populares aí nas redes sociais, né? No cotidiano dos alunos, e de maneira que eu consiga captar algum GIF e que consiga associar o conteúdo, certamente eu tento trazer para eles, né? Então às vezes a gente vê na rede social, já dou um print e já tento jogar lá no slide para não esquecer, né? Então aqui tem alguns exemplos. Então aqui é a metamorfose dos anfíbios, né? A gente pode colocar o GIF e ir explicando, né? E o aluno realmente ele fica vidrado, né? Por que os anfíbios têm a retração da cauda quando chegam à fase mais adulta, né? Os membros aparecem depois de um certo tempo, por que isso acontece? Então você vai trabalhando essas questões aí com o suporte desse tipo de material. Aqui um outro tipo, né, de GIF mostrando aí uma espécie de fungo que ele depende do regime de chuvas para se reproduzir. Para se reproduzir não, para na verdade dispersar os seus esporos, né? Então quando a gota cai, os esporos saem pelo orifício e vão dispersar e vão semear, vamos dizer assim, né? Novas colônias de fungos pelo ambiente. Aqui é um GIF também mostrando, na verdade é um pequeno vídeo mostrando uma situação inusitada, né, num corredor talvez de um mercado. As pessoas estão ali tranquilas e de repente passa um cãozinho, né? Só que é um diferente. PM. Então assim, sempre quando você leva coisas engraçadas, os alunos, é das aulas que eles mais vão lembrar, né? Eu tenho ex-alunos de anos, né, que às vezes me marcam em alguma publicação. O professor lembra que você passou isso na aula, não sei o quê. Às vezes eu nem lembro. Alguma palhaçada, mas assim, sempre, logicamente, dando contexto científico da coisa, associando com o currículo, né? E aqui eu trabalho a questão da reprodução dos cães, né? Porque as pessoas acham que isso é uma aberração, né? O fato do macho ficar grudado na fêmea após a ejaculação é uma aberração. Eles querem separarem, dar paulada no cachorro, jogar balde de água fria, né? Porque não conhece a biologia do sexual, né? Desse tipo de espécie. Então a gente explica, né, que é diferente dos humanos, esse tempo de cópula e de permanência ali do macho ele é necessário, a ejaculação é de outra forma, por gotejamento. Então a gente vai explicando, né, e até quebrando alguns mitos aí, em relação a algumas espécies. E os memes, né? Os memes talvez sejam os mais populares aí das formas de imagem, né? Que eles realmente também adoram. Então, quando a gente consegue associar o conteúdo, também é uma maneira muito eficaz, né, para que o aluno memorize, né, esse conteúdo. Aqui, por exemplo, 99% das vezes que eu pergunto numa sala de aula como é que ocorre a questão dos gêmeos, né? Por que surgem os gêmeos? Algumas mães têm filhos gêmeos. A primeira coisa que eles relatam é professor, porque entra 2 espermatozoides no óvulo, né? Então essa é uma ideia muito errada sobre esse assunto. Esse meme mostra isso, né? Entrou lá o cara, aí os outros protestando, né? Direitos iguais, queremos entrar, igualdade para todos, abaixa a discriminação, porque só um pode. Então a gente trabalha, por que só um? Realmente é só um, e por que só um, né? Aí a gente trabalha com a ideia dos cromossomos, né? Do número de cromossomos, e abordando as questões da reprodução, né? Da fecundação, da embriologia, da genética. Aqui também uma outra
um outro meme, né? Então, na corrida lá dos espermatozoides, próximo Fred Mercury, uma estrela do cinema, um presidente, um doutor, um campeão olímpico, quem que entra no óvulo? O cara que tira o miolo do escapamento da CG, né? Os caras ficam acelerando a moto e irritando todo mundo. Então a gente brinca, né? E trabalha com os conteúdos de forma mais dinâmica e levando um pouco de humor, né? Isso é importante também. Bom, aqui algumas ferramentas online, né? Que a gente pode trabalhar com os alunos. Logicamente que a gente depende de internet para isso, né? Ou seja, o ideal, um Wi-Fi dentro de sala. Então, se for possível, seria interessante a gente aplicar essas ferramentas, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Afinal, também o pessoal da DEI já abordou esses assuntos, né? Esses aplicativos, certamente de forma muito mais didática que eu, né? O professor Gustavo Vanin, a própria Silvia, a Josi, né? A Cassiane. Então, muita gente já conhece, então eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas assim, dá para quem nunca fez, né? Dá muito certo, é muito interessante. Os alunos, né, pedem para repetir. Então, o Kahoot é uma delas, né? É uma sequência de perguntas que você pode elaborar sobre determinado assunto. Você projeta isso na lousa, a pergunta, e em tempo real, nos celulares do aluno, aparecem as alternativas, né? Então ele clica e quem clicar primeiro e na resposta assertiva vai gerando uma pontuação. Você pode fazer isso individual com os alunos ou em grupos, né? Sei lá, um grupo de 5 alunos num celular só, eles podem ver a questão, discutir rapidamente e escolher a resposta. E no final isso gera uma pontuação, né? Então eles têm aquele espírito de competitividade de quem ganha no final. E você pode trabalhar com alguns prêmios simples aí para estimular, né, o aprendizado. Então, Kahoot, no final, né, eu vou deixar meu e-mail, meu telefone, e se alguém quiser, né, saber mais detalhes, a gente pode trocar ideia depois, né? Eu não teria tempo para explicar direitinho isso hoje. O Plickers também que eu uso é incrível, né? É um sistema de placas com figuras que a princípio você não sabe qual que é a função, mas basicamente, dependendo da posição desse quadro, né, se ele está de forma aqui lateral, então isso corresponde a uma alternativa. Então é mais ou menos parecido aqui com o Kahoot. A pergunta aparece no telão e o aluno levanta a placa. Então, por exemplo, aqui verticalmente essa plaquinha em cima é o A, aqui é o B, o C e o D. Então ele gira a placa conforme a alternativa que ele acha que é, né? E o seu celular capta essa imagem e transforma na resposta dele, né? Então dá para você aplicar provas que já sai inclusive o resultado instantâneo. Na mesma aula já sai as notas, né, de quanto ele acertou. Então eles também adoram, né, esse tipo de ferramenta. E também posso dar mais detalhes depois para vocês, quem tiver interesse, né? Estou terminando, tá, pessoal? Desculpe estar me estendendo muito aqui. Aqui é o Google Earth, né? É uma ferramenta já antiga, inclusive, mas por incrível que pareça, muitos alunos desconhecem, né? Às vezes a gente tem uma imagem de que o aluno hoje é tecnológico, que ele sabe tudo, né? Mas assim, às vezes o universo dele é um pouco restrito a apenas as redes sociais, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma busca do endereço da nossa escola lá e a câmera, né, chegando ali até o nível da rua da própria escola. Aqui está a animação. Então você tem essa animação incrível, né, da superfície do planeta. E os alunos realmente também ficam muito fascinados com essa ferramenta. Alguns acham que é em tempo real, né? O professor, deixa eu sair lá fora para dar um tchau. Eu falei, calma, não estamos nesse nível de tecnologia, né? São fotos de satélites. E aqui o Google Street, né, que é associado ao Google Earth, que ele tem as fotos ali no nível da rua. Então aqui nossa escola. Então assim, professores, né, de geografia, professores de história, podendo aí visitar monumentos, né, regiões do planeta. Em biologia a gente pode ter a visão dos biomas, né? Então é uma ferramenta muito interessante também que vai valorizar muito a sua aula, dependendo do assunto que você está trabalhando, né?
E aqui o Portal, né, que é também uma ferramenta, um site de criação de pequenos vídeos de apresentação pessoal, né? Eu uso isso em projeto de vida, por exemplo, onde o aluno vai trabalhar, apesar de ser em inglês, a gente vai dando orientações, né? Mas ele desenvolve aí um cartão de apresentação, né? Um mini vídeo de apresentação. Vamos ver o exemplo. Bom, então são ferramentas que a gente pode usar, né, na sala de informática. O aluno precisa, ele pode ir salvando o projeto, né, pode usar várias aulas na montagem e geralmente esses programas são intuitivos, né, rapidamente eles pegam um jeito e vão desenvolvendo. E para terminar aqui o Pixton, né, que é uma ferramenta também, um site de criação de quadrinhos animados, né. Essa é um pouquinho mais complexa, mais orientada aí aos alunos do ensino médio, mas também que dá resultados incríveis, né, na elaboração de histórias. Isso serve para qualquer área, né? E eu fiz aqui, na verdade, esse eu fiz brincando um pouco com os professores lá da escola, né, numa apresentação de ATPC que eu participei lá. Então vou mostrar o resultado final, né? E se alguém se interessar também, como eu disse, eu vou deixar meu e-mail para que eu possa eventualmente dar mais explicações. Vamos ver aqui um pequeno trecho, tá? Finalizou aí com o professor Sérgio, né, do Dom Lúcio. E também tinha a professora Cida ali, que era muito brava, né, na nossa escola. Inclusive ela se aposentou, mas é também uma colega muito querida, né. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade. Esse é meu pequeno, né. Essa pandemia está sendo realmente difícil para todo mundo, angustiante, né, mas a gente consegue ainda extrair coisas muito boas, né. Uma delas é o fato de eu conseguir ficar com ele aí 24 horas por dia, né, e acompanhar o seu desenvolvimento. Isso está sendo muito bom. Bom, pessoal, então aqui eu deixo o meu contato, né, o meu telefone, meu e-mail, e espero que eu tenha de alguma forma minimamente contribuído aí por algum tipo de inspiração ou no uso de alguma ferramenta aí durante o ensino remoto e também presencial, tá? Um forte abraço a todos e até uma próxima.